eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do desenho didático pedagógico como concepção de aula a partir das experiências que nós tivemos aqui e em outros lugares da EAD, da educação à distância. Né? Então, de alguma maneira, e eu acho que isso a gente vai ter uma conversa bastante interessante aqui, algumas das coisas que a professora Lucila falou, eu vou recortar de uma maneira micro, mas trabalhando um elemento, né, na construção desse dialogismo, na construção esse repensar a partir da cybercultura, né, que eu acho que é talvez o mote mais importante e interessante para a gente aqui. Né? Então, vamos lá. Eu gostaria também de colocar que essa fala de hoje é uma fala que me fez parar para pensar e sistematizar coisas que eu vinha observando, mas que eu nunca tinha escrito, ou, pelo menos, organizado em termos de uma análise, de repensar. Né? Então, é absolutamente sujeito aqui às nossas colocações. Não é? Na verdade, não é algo que eu digo que é um caminho escolhido, é um fruto, esse trabalho é fruto de observações do cotidiano, de quem esteve projetando EAD, quem trabalhou com os professores junto com a EAD, quem trabalha com os polos com a EAD, então, que vai, de alguma maneira, observando o resultado dessas questões todas em diversos ambientes e em diversas situações. Né? Então, vamos lá. A ideia de desenho didático pedagógico que eu me apoio é muito essa a apresentação que os professores Edmeia Santos e Marcos Silva fazem, né, concordando com eles, mas principalmente trazendo uma relação importante que eu acho que está por trás do que eles colocam aqui. Eles falam que o desenho didático é uma estrutura de apresentação do conjunto de conteúdos e de situações de aprendizagem compostos e dispostos estrategicamente. Né? E isso eles estão falando, na verdade, da educação online, o que eles chamam de educação online. Né? Isso tem algumas camadas por trás. Né? Isso implica, na verdade, numa relação digital, em alguns aspectos, né? O meio, como a professora Lucila colocou, a forma como isso se dá, as linguagens que são utilizadas. Então, é esse descamar, essas várias camadas que me interessa nessa conversa sobre a questão do desenho didático-pedagógico. Né? Então, eles colocam, ainda que a serem utilizados tanto pelo docente como pelos cursistas. Né? Na verdade, por trás disso, na educação à distância, ainda existe uma ampliação dessa relação, que é todos aqueles que eu chamo de agentes, né? Não só eu, mas eu me aproprio disso e chamo de agentes, que são os que participam desse processo para que esta aula em educação à distância possa acontecer. Né? E, evidentemente, né, o desenho didático, ele vai, em qual escala, em qual modelo ele esteja acontecendo, ele vai tratar das concepções de cada um, de cada participante, de cada agente, né, desta aula que está sendo constituída. Desde das questões da universidade até os posicionamentos individuais. Né? Ele, de alguma maneira, de algum aspecto, reflete isso, né? E também reflete a nossa relação com os nossos alunos, enfim, aquilo que se pretende a partir dali. Posto isto, eu me fiz uma pergunta, que é a pergunta que eu vou, de alguma maneira, tentar traçar um caminho de resposta, não sei se é a única, e acho que não é a única resposta. Espero que depois a gente possa trocar algumas ideias nesse sentido. O que eu pergunto é se o desenho didático-pedagógico é uma arquitetura que estrutura situações de ensino-aprendizagem na condição de uma obra aberta, né? Ou seja, na condição de uma obra que se modifica no seu próprio processo. Né? E como a gente chega nesse caminho, se é este o caminho. Para fazer isso, eu acabei escolhendo um extrato, fui lá e fechei um extrato da aula. Né? Coisas que eu vejo que a EAD, a educação à distância, acaba por deixar mais evidente. Na verdade, nos processos, o que a gente acaba vendo
é que esta relação com a cybercultura, com as tecnologias digitais, com a necessidade de trabalhar em um ambiente virtual, das questões de hibridismo, enfim, de todas essas relações se estendem e se deixa mais visível nos processos e projetos de AD, primeiro, a questão da linguagem, ou das linguagens, né? Depois, esta questão da colaboração, né? Em que pese aquilo que a gente entenda por colaboração e pese também aquilo que é possível fazer em termos de colaboração em determinados aspectos. E, por fim, um terceiro, que é a gestão, né? Então, são os únicos partes a serem tratadas, não tem inúmeras outras, mas eu escolhi esses três para a gente poder conversar um pouco sobre todo esse caminho que foi a partir dessa pergunta que eu fiz para vocês. Então, vamos lá. Eu vou rapidamente passar cada um deles, porque, evidentemente, cada um deles daria uma fala aqui, única por algumas horas, se fosse o caso. Então, eu vou somente puxar algumas coisas de um deles para chegar aonde eu começo, talvez, a tentar responder aquela questão. Quando eu falo de linguagem, né, em algum momento eu estou falando de diversidade de linguagens, né? Dependendo do modelo e dependendo da forma como nós estamos trabalhando a educação à distância, nós temos mais ou menos possibilidades, mas a gente sempre tem alguma diversidade de linguagem, né? Nós podemos trabalhar mídias diferentes, nós podemos trabalhar linguagens diferentes nestas mídias, mas também sempre lembrando que cada recurso, um vídeo, um texto em PDF, algo de simulado, né, no próprio ambiente, um objeto de aprendizagem, enfim, qualquer que seja o recurso ou o caminho para a exposição daquele conteúdo ou para a exposição e trabalho com os nossos alunos, ele vai estar de alguma maneira, trabalhando essa diversidade de linguagem, né? E aí, eu até me lembro, talvez a professora Lucila também lembre disso, num dos trabalhos que nós fizemos no Colani, que era a elaboração de um livro sobre réias, houveram uma série de discussões via webconferência para tratar dos diversos assuntos. E, numa determinada conferência dessas, uma professora falou que a maior dificuldade na proposta do livro que estava sendo feito, que era um livro sobre recursos educacionais abertos, que tinha como mote inicial que ele fosse produzido como um recurso educacional aberto, era lidar com as linguagens. Por quê? Porque nós vínhamos de uma tradição das linguagens, da linguagem escrita, da oralidade, né? E aí, de repente, a gente se via diante de mapa, de filme, enfim, não estou nem entrando nas questões da própria internet, mas de outras linguagens que são agregadas nesse sistema, né? A ideia de uma estrutura colaborativa, quer dizer, até que ponto, né, nós, ao desenharmos a nossa aula, ao prepararmos esse caminho para esse trabalho com os nossos alunos, a gente está se valendo de uma estrutura colaborativa e a gente propõe uma estrutura colaborativa, né? E, por fim, a gestão do próprio ensino e aprendizagem naquilo que diz respeito à aula, né? Então, eu fui trabalhando esses três elementos, né? A primeira delas, a diversidade de linguagens, eu roubei uma palavrinha da Yaoi Kusama, que está lá com a exposição lá no Tomiotaki, né, das bolinhas, todo mundo já deve ter visto, em que ela fala de abreviações visuais, né? E eu acho isso muito interessante, porque ela diz no texto dela lá que as abreviações visuais são, na verdade, aquilo que ela conseguiu demonstrar ou mostrar daquilo tudo que estava por trás, né? Então, eu acho que as linguagens elas acabam, de alguma maneira, trazendo estas abreviações visuais, sonoras, verbais, audiovisuais, enfim, né, com sintaxes e estéticas próprias, é evidente, né? Se a gente vai trabalhar uma linguagem audiovisual, a gente tem que estar atento como é que essa linguagem audiovisual funciona, como é que ela pode servir àquele contexto que a gente está trabalhando, né? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa estar num conjunto de elementos que vão constituir a minha aula. E é aí que eu quero chegar daqui a pouquinho. Então,
A primeira relação que está muito ligada a tudo isso é que, mesmo cada linguagem tendo suas especificidades, não, elas são articuladas, conectadas, e essa conexão no âmbito do digital a gente poderia chamar de um princípio de hipertexto, hoje hipermídia, ou uma linguagem hipermediática, ou, enfim, nomes servem a esta condição, que é uma condição de que isso tudo tem um sentido no seu conjunto. Eu posso olhar um filme separadamente, eu posso olhar um texto separadamente, é evidente que eu posso, mas ela acontece no seu conjunto. O desenho didático-pedagógico deveria, eu penso, representar este conjunto já de início, bem como a professora Lucila falou, desde das macros relações de um PPC ou alguma até essa micro condição do desenho da aula, né? Nesse sentido, eu pego uma fala do Landau, que estava no livro da Lúcia Santaella, que diz: trata-se, de fato, de uma linguagem inaugural em um novo tipo de meio ou ambiente de informação no qual ler, perceber, escrever, pensar e sentir adquirem características inéditas ou diferentes, ou repensadas em algum momento, ou reformuladas em algum momento. A outra questão é a questão da estrutura colaborativa. E esta, dependendo de como se trabalha o modelo da educação à distância, ela vai ter várias facetas. Mas, de toda maneira, a gente tem que ter uma coisa em mente: a forma de comunicação é diferente. A forma como ela se dá é diferente, né? Daniel Mill, que é da UFSCar, né, ele traz uma coisa que é bastante simples, mas bastante pontual. Ele diz o seguinte, que a docência na EAD extrapola o tradicional professor da educação presencial, que é responsável por todas as atividades referentes ao ensino-aprendizagem, ou, na maioria das vezes, é responsável por todo o processo, né? A gente elabora, a gente conduz a aula, a gente faz a avaliação, a gente preenche as notas, enfim, e assim a gente vai, né? A gente cuida da gestão disso de uma maneira um pouco mais individualizada, evidente, não estou aqui generalizando, nós temos projetos comuns, tem multidisciplinaridade, tem uma série de questões aí que não estão envolvidas nessa fala dele. Mas o que ele quer trazer é que, quando a gente vai trabalhar a educação à distância, de alguma maneira, essa estrutura colaborativa, ela existe ou deveria existir, né? Porque, agora, a frequência e o grau da nossa necessidade de apoio vai depender muito daquilo que nós estamos nos propondo a fazer e do modelo no qual nós estamos inseridos nessa modalidade de educação, né? Então, eu posso precisar de algum tipo de apoio na minha mediação, na produção, na avaliação, enfim, depende daquilo que nós estamos propondo, de que tipo de curso é, se é graduação, se é pós-graduação, se são cursos abertos, cursos livres, se são estruturas mais flexíveis ou estruturas menos flexíveis, da possibilidade da instituição que está acolhendo este curso também em ter pares que possam, em alguma esfera, trabalhar junto com o professor na sua concepção da sua aula, né? Isso não significa que todos trabalham exatamente no mesmo contexto ou no mesmo nível de atuação sobre o desenho didático, mas o desenho didático na EAD, ele acaba, de alguma maneira, sendo também um instrumento de trabalho para várias pessoas que fazem parte do projeto da aula, né? Nós temos que colocar isso no ambiente, isso precisa ser efetivado com as tecnologias necessárias. Muitas vezes o professor pode fazer tudo isso sozinho, dependendo do volume e do tipo de aula que ele está promovendo, mas, normalmente, nós temos outras equipes multidisciplinares, que acabam contribuindo para isso e estão ali para contribuir para isso. Essa é uma visão da questão da estrutura colaborativa, né? A outra é aquela que vai dar conta, né, destas questões da relação dialógica, da questão da construção conjunta do conhecimento, né, e que também está esboçada nessa estrutura do desenho didático.
o que nos faz pensar é que, se a gente não consegue trabalhar um desenho didático que pense colaborativamente, como é que nós vamos trabalhar com os nossos alunos colaborativamente, né? Então, a gente... agora, sempre pensando que a gente tem graus disso, né? Nós temos uma tendência no início de polarizar muitas coisas, ou não existe a colaboração, ou existe uma colaboração infinita, né? O que acaba acontecendo é que nós temos graus de inferência dessas questões, o quanto este ou aquela atividade, ou este ou aquele conteúdo, ou quanto a complexidade vai exigir maior ou menor colaboração. Mas ela existe e ela é necessária, né? Então, essa estrutura colaborativa ela vai desembocar em várias outras estruturas que vão se construindo em torno da aula em educação à distância, né? E aí eu fui emprestar do Cole e do Moreneu o que eles chamam de triângulo interativo, né? Na verdade, eles usam isso para fazer a introdução de um livro, ao qual eles são os organizadores, em que eles falam que, em determinado momento, se tratará de um vértice relativo ao aprendiz, um vértice relativo aos conteúdos de aprendizagem, um vértice relativo ao agente educacional. Mas eles deixam claro de que isso não existe individualizado, não existe compartimentado, cada um no seu quadrado, como costuma se dizer, né? E sim que esta relação ela tem que estar, de alguma maneira, organizada, relacionada, trabalhando de forma articulada, né? Até porque, aí, tomando a liberdade de inferir algumas coisas em cima do trabalho deles, eu colocaria, primeiro, que naquilo que se diz ao agente educacional, nós temos o professor, mas nós temos o tutor, nós temos a equipe multidisciplinar, enfim, né? E todos eles, de alguma maneira, têm um comportamento, um perfil, uma condição e uma competência para estar trabalhando nesse conjunto do desenho didático, da concepção inicial que aquele professor pensou para a sua aula, né? E ela não existe, né? E nesse sentido que eu acho que a gente pode dizer que, em algum momento, que ela é aberta de fato, sem a questão do aprendiz, né? Como a professora bem falou, a gente, né, imagina um aluno ao começar o nosso trabalho e nos deparamos com ele na sua realidade ao longo desse processo. Então, essa condição, né, ela vai sendo reestruturada, repensada, restaurada a cada momento, né? E, nesse sentido, a gente tem aí uma possibilidade de criar uma coisa chamada inteligência coletiva, né? Que é uma aferição do Levi, né? E que é a ideia de que a gente tem uma inteligência distribuída em todo lugar, né? Então, quando nós começamos a trabalhar essa questão colaborativamente, a partir de uma relação de diferentes linguagens dentro de um desenho didático, a gente começa e pode, né, criar esta ideia de uma inteligência coletiva, ou seja, de um conhecimento que permanece, que está distribuído, que está sendo construído e reconstruído, ou reconduzido, ou conduzido por aquele grupo que participa daquela situação educacional. Tá? Uma coisa que é importante, né, eu de alguma maneira falei isso quando falei da linguagem, mas é pensar que os conteúdos, né, e isso vai me servir para o que vem a seguir, ele trabalha, tem que ser pensados a partir da sua organização, dos códigos que eles contêm, né, e dos formatos de sua apresentação. Então, tudo isso, de alguma maneira, vai desembocar nesta outra palavrinha aqui, da gestão do ensino e aprendizagem, né? Ou seja, na verdade, veja, a gestão do ensino e aprendizagem é algo muito amplo, né? Eu estou pegando um pedacinho aqui para falar de uma gestão, né, que se dá no âmbito da aula, né, que se dá no âmbito daquele desenho didático que está sendo construído, que vai ser repensado, reformulado em alguns aspectos, e que vai tomando forma ao longo da própria aula, né?
Então, o que eu gostaria de colocar é que esta gestão ela é sempre mediada, nesse sentido, por uma tecnologia digital, né? Nós temos, de alguma maneira, esse contato com toda a questão da nossa aula enquanto ela acontece através dessa mediação digital, né? E ela vai dar, isso eu acho bastante interessante, ela vai dar visibilidade às ações e permite a visualização do próprio processo de gestão. Algo que, às vezes, em uma sala de aula presencial não fica tão evidente, como foi pensado aquele processo, como nós chegamos até ali, como aquela aula foi construída, como aquilo está se dando com o aluno. Na educação à distância, ela pode vir a ser demonstrada, se tornar visível de uma maneira mais rápida, talvez, ou, enfim, tornar-se visível de alguma maneira, né? Ou a falta dela, né? Se a gente não constrói essas gestões, ela também aparece, né? Aparece em cursos que iniciam e aí tem problemas porque não foram bem organizadas algumas situações de ensino, ou da tutoria, ou do próprio material. Então, a nossa gestão enquanto professores, que não é uma gestão global, é uma gestão daquilo que nós estamos trabalhando, né, dentro dessa estrutura colaborativa, ela aparece de uma forma mais evidente na educação. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? E aí, por outro lado, isso nos permite sempre estar revendo e fazendo o nosso planejamento, explicitando esse planejamento e revisando esse planejamento em pleno voo, né? Em pleno funcionamento, né? E aí a gente tem várias facetas que se apresentam, né, num plano de aula, por exemplo. O plano de aula, um plano de aula para EAD, de alguma maneira, em alguma escala, ele vai trazer a gestão do ensino, ou seja, ele vai trazer a relação daquele professor com o conteúdo que ele está disponibilizando, com o que ele espera dos tutores à distância e presencial, do que ele espera de como aquilo, né, aconteça. Da mesma forma, a gestão da aprendizagem se dá também em algumas pontuações que são feitas nesse plano de aula para a indicação de como vai ser encadeado esse aprendizado, como vai ser encadeada essa avaliação micro ou avaliações maiores, né? A própria informação, a quantidade de informação, né? Muitas vezes a gente fica muito tentado a construir links para tudo, levar o aluno para várias fontes de informação sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, como é que a gente gere naquilo que é possível ser gerido dessa informação, como é que a gente trabalha com isso, né? A gestão dos próprios agentes, quer dizer, quando eu desenho lá, faço o meu desenho didático, vou pensando, construindo meus planos de aula, eu estou pensando em que linguagem eu vou usar, eu estou pensando em como isso vai ser entregue, se é o caso, por exemplo, como nós trabalhamos aqui, existe uma equipe multidisciplinar de apoio que vai ajudar a construir todos esses passos necessários para que a aula se constitua, né? Então, como é que tudo isso vai sendo organizado? Se um fórum é mais interessante do que um chat, se ter um vídeo é mais interessante que um texto escrito, enfim, todas essas questões vão tendo uma relação de gestão do conteúdo, mas também dos agentes que estão envolvidos nesse processo. E isso vai até a ponta lá dos tutores presenciais e à distância, que também auxiliam na existência desta aula, não no sentido de dar aula, mas no sentido de apoiar o professor e apoiar os alunos nessa articulação, né? Então, de alguma maneira, tudo aquilo que nós estamos pensando em termos de aula, ela também tem que trazer essa relação com essas pontas todas que trabalham conosco para que ela exista, né? E assim eu pus uma lista aqui que não é findável aí, nós podemos pensar em várias outras questões, gestões do materiais e recursos, da comunicação, da tecnologia, né? Até questões mais subjetivas, que são dos valores, das singularidades, das afetividades e do próprio imprevisível, né? Não é porque nós temos aí uma organização mais
prevista ou mais organizada em algum momento, que isso não tenha que incluir o imprevisto, né? O imprevisível, a forma como o aluno vai reagir a tudo aquilo que a gente está fazendo, como os nossos tutores vão reagir e orientar e trabalhar junto com esse material todo que nós estamos criando, né? Aí aqui eu trouxe só uma imagem, que na verdade são 3, 4 imagens colocadas juntas aí, né? Para que vocês percebam que um desenho didático ele vai desembocar em ambientes, ele vai desembocar em um lugar ou em vários lugares onde esta aula acontece, né? E aí a gente tem construções mais textuais, a gente tem construções que permitem, e aí, por exemplo, que o aluno perceba até como foi feito tudo aquilo, que é o caso dessa imagem que mostra um professor no estúdio com o técnico arrumando o som para ele. Isso não é um making of, isso está no vídeo de aula. Então, o aluno vê a preparação da aula e vê a aula acontecer depois, né? E isso é muito interessante, porque traz, talvez na perspectiva daquele desenho, daquela aula, o aluno para todo o processo de como ela foi construída, né? E, por fim, a gente tem, então, as várias dinâmicas que são possíveis, e aqui só são alguns exemplos, né, de se construir a partir desse desenho didático. E aí a gente volta, né, no tripé que eu escolhi para falar, de diversidade de linguagens, estrutura colaborativa, gestão de ensino-aprendizagem. E esse é, por exemplo, um plano de aula, né? Mas esse plano de aula ele já inclui na sua perspectiva, por exemplo, a gestão do tempo, que foi uma coisa que eu não escrevi lá, né? Que tempo eu vou dar para aquela atividade? Que tempo meu aluno tem para fazer aquilo? Será que esse tempo é real ou esse é um tempo que eu imaginei que dá e chega lá na hora não acontece, né? Ao mesmo tempo, eu tenho ali instruções para os tutores, que são instruções prévias, não, isso tudo depois é discutido e reelaborado, mas é pelo menos um roteiro inicial da construção daquela aula, né? É um roteiro que vai... agora, ele não é um roteiro que se perde, né? Ou que só fica na... Ele é um roteiro que passeia, que é utilizado por todos os agentes que vão contribuir para a construção daquela aula. E ele é, muitas vezes, informado ao próprio aluno. Talvez não em todas as suas orientações para os tutores, mas o aluno sabe exatamente aquilo que vai acontecer naquela aula. Ele tem essa informação prévia também para que ele possa se preparar, né? Então, voltando a isso, esse extrato que eu escolhi, na verdade, ele nos faz caminhar para uma coisa que eu chamei de lógica de rede. E aí, até parece que nós combinamos um pouco, né? Nós não conversamos sobre as apresentações, né? Assim, do que cada um ia falar, só dos títulos gerais, mas a ideia da rede, da lógica da rede, é uma lógica que, no meu entendimento, deve estar implícita nesse desenho, né? Isso significa que a gente vai fazer de tudo uma rede social? Não. Mas é pensar com uma lógica, pensar como é que essa diversidade de linguagens, essa estrutura colaborativa, essa gestão vai funcionar numa leitura de rede, né? E aí um dos primeiros passos e muito importantes nisso é a comunicação desta lógica, é a comunicação desta rede, né? E aí eu volto nessa questão que a Edmeia e o Marco colocam, né, de que é verdade, a gente sai de um modelo, né, um para todos, mesmo da comunicação. Aí está falando da comunicação, e os professores de comunicação poderiam falar até melhor do que eu sobre isso, né? Mas a gente tem um modelo antes pensado, né, um emissor, mensagem, receptor, né? E à medida em que os instrumentos digitais vão dando conta da gente, e a internet, enfim, de uma modificação nesta forma de sermos ou só emissores ou só receptores, e passamos a ser, né, criadores de mensagens, mas também receptores dessa mensagem, modificadores das mensagens recebidas, recriando e repassando essas mensagens, essa lógica de comunicação também muda um pouco, né? Ela precisa ser pensada nessa relação colaborativa, ela precisa ser pensada nessa lógica
de todos para todos, de alguma maneira, né? E essa lógica, a lógica de rede, ela vai trabalhar com cenários que explicitam diferentes graus de conexão, imersão, interatividade, linearidade ou não linearidade, né? Isto depende da intencionalidade, depende daquilo que eu quero propor com a minha aula. Eu vou permitir um trabalho de conexão maior, eu vou estabelecer uma relação de conexões com os meus alunos de uma determinada maneira ou de outra maneira, né? Eu vou tratá-los, criar uma situação de imersão maior ou menos imersão, né? Tudo depende daquilo que nós estamos propondo para aquela aula, né? E assim por diante, da própria interatividade, que grau de interatividade eu quero trabalhar com os meus alunos, né? Então, o que acaba acontecendo é que nós não temos só dois extremos, né? É interativo ou não é interativo, ou é um repositório, ou é um ambiente absolutamente aberto de modificação de conteúdos e assim por diante. Isso está implícito, e é nesse sentido que eu falo, implícito no desenho pedagógico. Tá? A partir do quê? Da relação entre pessoas, contextos, tecnologias e atividades, né? Eu gosto muito de usar esse cenário, né, que é um cenário, na verdade, desenhado para design de interação, que se chama PACT, né? Pessoas, contextos, tecnologias e atividades e tecnologias, na verdade, né? Porque quando a gente pensa dessa maneira, a gente trabalha assim sobre o ideal muitas vezes, mas a gente consegue trabalhar dentro da realidade que nos é apresentada ou das modificações que nós podemos fazer nessa realidade, né? Tem um exemplo do professor, até um colega nosso aqui, o professor João, quando ele deu aula sobre tutoria na formação, em que ele conta um caso em que ele, da parte de contabilidade, né, pede para os alunos fazerem uma conta na HP, ponto, usando o sistema da HP. Nem todos os alunos tinham uma HP. Nós temos alunos, ele, no caso, naquele curso, tinha alunos do Brasil inteiro. Então, o que foi construído dentro, precisava se trabalhar com esse cálculo, usando esse instrumento, se construiu um simulador que imitava a HP, e, portanto, todos os alunos podiam, no ambiente, simular um cálculo feito em HP. Então, quando a gente pensa em pessoas, contextos, tecnologias e as atividades, é nesse sentido que eu falo que o desenho pedagógico precisa contemplar, né, sempre em espaços e tempos diversos, né? E aí a gente vai chegar naquilo que a professora Lucila estava falando e que eu vou usar para encerrar aqui a minha fala, né, que é pensar um pouco de que, ao estabelecer essa lógica de rede, ao trabalhar o desenho didático pedagógico a partir da aula, a partir desses fragmentos minimamente estabelecidos e estruturados, nós vamos poder definir ou estabelecer, pelo menos, princípios, né, do dialogismo, do diálogo que nós queremos estabelecer, da autonomia que nós queremos trabalhar com os nossos alunos, em função de uma estrutura construída, que vai ser mais flexível, menos flexível, mais aberta, mais fechada, dependendo do grau daquilo que nós queremos trabalhar nesse sentido, né? E aí eu volto lá naquela minha questão, né, talvez dando uma possível resposta, né? Sim, o desenho didático pedagógico é a arquitetura que estrutura situações de ensino-aprendizagem na condição de uma obra aberta, orientada por objetivos e propósitos de aprendizagem claros, em situação de processo no qual a inovação pode emergir a partir de um ecossistema que envolve competências, habilidades e co-criação. E aí eu aproveito a fala de uma professora, porque foi uma conversa que não tinha nada a ver com este assunto. Eu estava conversando com ela sobre outras coisas, e porque falamos de internet e falamos de educação, ela me sai com esta frase, né? A EAD é rede para germinar e preparar o indivíduo para germinar, né? E eu espero que é isso que a gente consiga fazer. Muito obrigada.